dele. Aí eu faço com o Meton. Um dia eu mesmo elogiando o pastor Meton, aí veio um outro, elogiou, veio um outro, elogiou. Aí o Meton foi no microfone e disse: irmão, eu não lembro que eu sou isso, não. Assim sou eu. Agora eu sempre falo assim, eu queria ser eloquente como pastor que nos antecedeu, mas eu nunca tive condição de fazer. Sei que eu falo dessa forma assim. Bem, prossigamos. Acredita que Tito era irmão de Dr. Lucas, pelo motivo de ter sido incluído na representação do apóstolo Paulo no primeiro concílio de igreja em Jerusalém. Esta é a segunda plenária de Jerusalém, da a 36ª que o presidente em Copael, da igreja era Tito, aqui na Assembleia de Deus de Porto Rico do Maranhão, e nesta segunda plenária estudando sobre a carta de Tito, que os judeus achavam que todos os gentios que se convertiam teriam que ser circuncidados e seguir a lei. Aí tem esses adventistas que hoje são seguidores do sábado e de outras coisas, eu gosto de dizer assim: rapaz, eles são inteligentes. Ele diz que obedece à lei, mas não são circuncidados porque dói. Como circuncisão dói, ele diz que obedece tudo à lei, mas não são circuncidados, que deveriam ser, já que eles queriam cumprir a lei, embora sabendo que Cristo cumpriu a lei por nós. Devido à disposição dele nas frequentes viagens do apóstolo, inclusive nos trabalhos nas ilhas gregas, principalmente a ilha de Creta, que é formada pelo mar Mediterrâneo, a 96 quilômetros ao sul de Atenas, capital da Grécia. Bom, é uma das cidades mais modernas e mais lindas que eu já conheci. Terem uma ideia, as ruas são cobertas, você não pega sol, apesar do sol ser curtinho lá, mas você não pega sol em cidades cobertas, as ruas cobertas. Atenas, capital da Grécia. Hoje a ilha de Creta é chamada de Cândida, é o atual nome de Creta. No final desta viagem, o apóstolo Paulo resolve deixar Tito, o seu companheiro, na ilha de Creta, hoje em Cândida, a fim de que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero. Presbítero é sinônimo de bispo e de pastor, certo? Conforme já lhe havia pré-determinado. Uma observação são mais de 280 ilhas gregas. Naquela região, são mais de 200 ilhas gregas. Você saindo de Atenas, eles construíram, só eles mesmos, eles construíram uma pista, estrada. Eu estive em Atenas e fui de ônibus para Corinto, 90 quilômetros de distância, de ilha para ilha, e cada ilha aquelas casas daquelas ilhas, pastor Antônio e demais obreiros, vocês acreditam que tem os plantios deles, as casas naquelas ilhas mimosas, lindas, e aquela família vive tão bem, mantido sobre aquelas pequenas plantas feitas em frente à casa deles. São plantios de uvas e de outros frutos, e eles sobrevivem em um luxo tamanho naquelas ilhas. Por aí nós fomos até Corinto, faz parte das ilhas. Lá é um arquipélago, uma grande quantidade de ilhas. Então, era um grande desafio
para Tito, e como prova, mais tarde deu problema. Paulo deixa Tito, não foi Paulo o fundador da igreja. Atos 2,13 diz que naquele dia de Pentecostes tinha cretenses, gente de Creta, lá no Pentecostes, assistiu aquela mensagem de Pedro. 2,13 de Atos. Tinha aí os cretenses, e um camarada lá da cidade que eu estou, no interior, estava pregando que os crentes eram preguiçosos, era um bocado de coisa ruim que os crentes eram. Aí um auxiliar nosso foi lá na congregação, aliás, lá no povoado, e a irmã disse para o irmão Edmilson: aqui tem um cidadão que disse que encontrou um versículo na Bíblia, que os crentes são preguiçosos, mentirosos, ventre preguiçoso, cada coisa ruim que crente é. Aí o irmão é muito curioso, o cara era catequista. Ele disse: eu vou lá na casa dele, sabia onde ele morava. Chegou lá e disse: meu cidadão, eu vim aqui que diz que o senhor encontrou um versículo na Bíblia que diz que os crentes são ventre preguiçoso, cada coisa ruim com crente. Achei, me mostra aí. Aí ele foi lá, era mesmo no livro de Tito. Quando pegou, está aqui, crentes, é isso e aquilo. Ele disse: assoletra esse nome. Aí ele, cretense. Eu pensei que era crente. Ele estava cretense, está e eles queriam, o cara queria botar um defeito de crente. E aí ele achou cretense. Cretense e achou que era crente. Ele só letrou errado. Bem, então foi obrigado Paulo a encaminhar por diligência um advogado, Zenas, e Apolo, e mandou dizer a Tito que não lhe deixasse faltar coisa alguma para eles. Havia uma necessidade de resolver um problema sério criado naquelas ilhas gregas. Tudo indica que o assunto daquelas ilhas gregas era grave, que é Tito 3,13. Lembremos que a pressa de Paulo era devido ao inverno, e ele disse para Tito: aquela região faz frio demais, e é inverno. Paulo já era idoso. Paulo, quando aceitou Jesus, ele deveria ter, cálculo de estudiosos, 28 anos. E ele foi crente durante 33 a 35 anos. Foi a vida de cristão que Paulo teve. 30 a 35 anos. Mas o trabalho árduo gasto por ele, corpo debilitado, ele já estava idoso. Vê que na carta que ele fez a Filemão, ele diz: olha, é o velho Paulo. Então ele tinha pressa e pediu que Tito colocasse ordem tudo naquelas ilhas e viesse ter com ele, porque ele não queria passar o inverno na Macedônia, mas aqui na parte de lá da Macedônia, mas do lado aqui do sul da Macedônia, que era, por incrível que pareça, era mais quente, que era Nicópolis, na cidade de Nicópolis, por ser um pouco mais quente. Tito 2,13. Então, amados, Tito, por 3 vezes, ele não é citado o nome lá, apesar dele ter trabalhado arduamente com Paulo, naquela representação que Paulo constituiu para ir ter com aqueles judeus que queriam que os crentes vivessem uma vida como judeu. O resultado é que não era possível viver. Já pensou
se nós fôssemos seguir uma linhagem daquela. Não tinha como o evangelho crescer. E por isso ele se envolveu muito. Ele é citado em várias cartas, com exceção de Atos. Só sabe que ele esteve em Atos porque foi tratado na formação do grupo que acompanhou Paulo para defender, e ele era um dos defensores. Mas em outras cartas é tratado o nome dele. E vou falar agora, acho que o pastor falou muito bem sobre Tito, e era aquela pessoa dinâmica, esforçado. Quando a última vez que fala no nome de Tito foi quando Paulo escreveu essa carta. Quando Paulo escreve essa carta, o nome de Tito não aparece mais. A ilha de Creta, só umas notinhas aqui. A ilha de Creta é a quarta maior ilha do Mediterrâneo. Ela é formada pelo Mediterrâneo. Fica na região da Sicília. Fica perto da outra ilha maior, Sardanha e Chipre. É muito comum quando alguém voa daqui para Israel, tem uma linha que pousa em Chipre, para Marseille. A outra linha vai para Casablanca, Marrocos. São sempre as duas linhas que tem que abastecer, que é muito distante, os voos. Então, localizada aproximadamente a 100 quilômetros ao sul do Cabo Malé, do Poliponímenes, que é a região de Corinto. 180 quilômetros a oeste de Cário, na Ásia, isto é, Ásia Menor. Creta se tornou um centro de distribuição de berço da cultura do Oriente, e o próximo quarto até o primeiro milênio, até quando completou 1000 anos do cristianismo. Hoje nós estamos com quantos anos de cristianismo? Bom, digo aí mais alto: 2000? Porque eu não quero dizer qual é o ano que nós estamos, né? 2023. Mas para sabermos a data exata, temos que lembrar que o nosso calendário é juliano. Então há um erro de 4 anos. Para nós sabermos a data exata do nascimento de Cristo, onde é contado o início dos anos, nós temos que adicionar 4 anos a mais. Então nós estamos em 2027 anos, ou 2027, que é o tempo de Cristo para cá, devido ao erro do calendário. Então, mais dois pontinhos aqui sobre a ilha. Ao leste está também a pequena baía de Calais, onde Paulo se refugiou. Estou lembrado quando Paulo ia preso, que houve aquela tempestade, uma tempestade muito forte, um vento levou o barco para regiões diferentes, tirou da rota. Atos 27:8. E pouco menos de 40 quilômetros ao sudeste do Cabo Litiano. Não gosto não. Estende-se as rochas e planícies da ilha de Cláudia, ou Cláudia hoje, moderno hoje, uma cidade moderna, por onde o navio de Paulo passou quando começou a luta contra diferente. Era a civilização minoica, que pertencia a um povo exatamente gregos. Os gregos eram diferentes de nós, ainda hoje. O irmão vai lembrar, nós tivemos em Éfeso,
Lá era a grande deusa Diana, deusa dos Efésios, né? Aquela era a deusa da imoralidade, da procriação, da imoralidade. Também a deusa da fertilização. Irmão, nós estávamos vários pastores aqui do Maranhão, da nossa convenção. Quando chegamos lá, foi bem cedinho que nós chegamos em Éfeso, tudo destruído, tudo destruído. A pequena povoação ali em Éfeso, cada comércio daqui, olha, em plena era atômica, era espacial que vivemos, mas o fanatismo, a idolatria, a imoralidade produzida por aquelas deusas continuou em Éfeso, vivinho. Em cada comércio daquele, o pastor ali vai lembrar, tinha umas estátuas desse tamanho, a maior acho que era essa altura, aí tem umas menorzinhas, maiores, todas aqueles ídolos, em todos os comércios que estivemos tinha aqueles ídolos, e despido, e cada um ídolo daquele tinha um pênis maior. Era muito comum, vamos dizer, que das duas dessa mesa tivesse um pênis, coisa louca, absurda, e ereção, e adorado lá. Os pastores queriam fotografar. Eles sempre atenderam, isso não, você fotografia, isso não. Aí não tiraram, mas olha meu pé, aquele povo vive ainda o quê? Preso, aquelas coisas infelizes e infernal. Lamentamos ser assim hoje. Se você for a Éfeso, você vai confirmar. Teve até um que eu achei engraçado, tinha um menorzinho assim, mas tinha um pênis muito grande. Aí o pastor olhou para mim assim, rapaz, esse bichinho é carregado. O bichinho aí é carregado. Pois é assim, então, Tito era um homem muito atual, muito atualizado, e tinha um nível de trabalho semelhante a Timóteo. Timóteo foi pastor em Éfeso. Quando Paulo foi pastor em Éfeso, tinha mais cristão em Éfeso do que em Jerusalém. A população de Jerusalém era de 250 mil naquela época, e dizem que era dividida, a metade cristão e a metade judia. Você vê em Éfeso já tinha mais cristão do que em Jerusalém. A população muito grande de crentes está. Você hoje anda naquela região, em todas aquelas 7 cidades da Ásia, iniciando pelo Istambul, antiga capital, que era Constantinopla. Dali você não encontra um cristão. Entrei numa loja, tinha uma garota com a cruzinha no pescoço. Eu não queria saber de cristão, podia ser com a cruz desse tamanho, eu queria dizer assim, meu irmão. Aí uma mocinha com a cruzinha pequenininha no pescoço, e eu disse para ela, você é cristã? Ela fez que não me entendeu e saiu, porque não pode dizer que é cristão, que se disser, pode ser sentenciado à morte. É muito horrível, lamentavelmente. Vamos adorarem, ore por aqueles países, o Egito, infeliz Egito, comendo-se carne de jumento. Você chega num restaurante daquele, a alimentação é carne de jumento. A gente come, como quem está com fome é provocando para engolir, dá trabalho. É uma alimentação ruim. Infelizes, não segue a Cristo. Hoje o islamismo dominou todos aqueles países. Repetindo, o islamismo dominou todos aqueles países por meio islâmico. E eles têm, inclusive Maomé fala muito bem de Maria, mãe de Jesus, fala bem de Jesus como um profeta, mas que ele era o profeta maior do que Jesus. E o povo acreditava. Você vê que aqueles países todos se tornaram islâmicos, e ninguém pode chegar lá e pregar. Primeiro,
para meter a cabeça deles que Jesus é obra e graça do Espírito Santo, você pode dizer que entra no ouvido e sai no outro deles. Não entendem, porque a Bíblia diz bem claro que é a obra e graça do Espírito Santo. Um dos pastores lê aí, Lucas, lê aí. Vamos lá. Lê a partir do capítulo 1 e lê do versículo 28 em diante. Lê aí, por vontade. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. O Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Depois, eu queria uma corrigida, porque a minha corrigida, né? Cadê a corrigida? Fica melhor para mim, né? Há uma pequena diferença, porque essa aqui é corrigida fiel, mas ela é. Vamos lá. O anjo até ela. Sim. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa. Ela estava com pouca compreensão daquilo, mas entendeu. Vamos lá. Disse-lhe então o anjo: Sim. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Continua. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É o termo aqui. O termo expressamente correto. O Senhor, repete só esse texto de meio. O poder do Altíssimo te te cobrirá. Pronto. Animal, ser humano, nada pode produzir a feminino do masculino se não for coberto. Pois desta mesma forma, vamos dizer, o Espírito Santo se manifestou sobre Maria. Aí diz a Bíblia: e a virtude do Senhor o cobriu. O cobriu, isto é, o fecundou. Foi nesse momento. Agora, para meter isso na cabeça do islâmico, é muito difícil. É muito difícil. Olhamos por aquele povo, vamos para a frente. Inclusive lá no muro da Mesquita Azul, a descendência vem de Ismael, que o senhor quase Foi. que Aí eu cheguei lá em Istambul, está o desenho lá, uma árvore, a genealogia de Abraão, e está lá, Abraão casado com Agar, a amante é Sara. Eu digo, não, cara, ele não pode falar, eu não aguento. Lá não pode falar que não, mas eu vou arriscar aqui. Não. Aí eu discuti com ele lá, está errado, tá, não é assim, tal, e bati lá e abusei lá, só assistiu lá. E em todo lugar, eu discordei eram 2 guias dele lá que ia conosco. Discordei o caminho todo, o dia que nós tivemos no ônibus, era discordando todo tempo. Aí na chegada já próximo de Istambul,
um dos guias disse assim: bem, porque eles têm a crença ou a crendice que os islâmicos que visitaram a cidade de Medina, cidade de Maomé, é salvo. Aí ele disse: olha, vocês agora estão salvos, visitaram já as 7 cidades da Ásia, então já estão preparados para morrer. Os irmãos que estavam conosco, os pastores que estavam na frente, que ouviram bem, entendeu que eles iam explodir o ônibus. Porque para eles aquilo é natural. Explodir o ônibus aqui é para eles morrerem. Então vocês agora já andaram pelas 7 cidades, estão preparados para morrer. Aí os pastores se assombraram com medo de que ele ia explodir o ônibus. Só quando nós chegamos em Istambul é que ao desembarcar que eles disseram para mim: não perguntar com medo de ele explodir o ônibus, porque eles faziam, não se pode discordar dele. Eu discordei dele em todas as cidades por onde passei. Não é assim, não é assim. Inclusive na Alemanha, é uma brasileira da Bahia, que lá era na cidade de Lutero. Nós chegamos lá, ela foi explicar sobre Lutero, e veio errado. Não, senhora, está errado. Ela teve que parar, e eu passei, tomei à frente, fui explicar tintim por tintim de Lutero, que eu sabia que decorado. Ela foi só me assistir. Lá em Jerusalém, você estava lá quando chegou um guia lá em Jerusalém e disse: ei, vamos agora conhecer a casa a tumba de Maria. Que Maria? Maria, mãe de Jesus. Oh, está por fora. Ela morreu muito longe daqui, rapaz. Aí ele ficou. Depois lá na frente ele me disse: mas onde foi que ela morreu? Morreu em Éfeso. Morreu em Éfeso. João e Maria morreram em Éfeso, muitos quilômetros daqui. E lá estão 2 papas da Igreja Católica, é claro, já tiveram lá. Mas eles não podem dizer que o túmulo de Maria é lá, porque ele diz que ela teve a sua ascensão ao céu. Para dizer que o túmulo dela está lá e a ascensão, aí joga por terra a doutrina católica. Aí eles vão morrer, não vão para o céu para conservar uma doutrina herética. Então essa é a história. Vamos iniciar agora. Eu tenho coisa para você. Vamos iniciar agora não dá texto o tempo todinho. Então vamos iniciar aqui. Nos bancos, aliás, as pessoas nos bancos da igreja, porque o convite para todos. Mas oxalá que já se perguntar: Jesus morreu por quantos? A Bíblia diz que ele morreu por todos, mas não diz que ele morreu para salvar todos. Morreu por todos para salvar uns. Agora você, nós é que temos que empreender esforço para ser um dos uns. Um dos uns. Foi o Senhor Jesus que ensinou isso com toda a segurança. A lei e os profetas, disse Jesus, duraram até João. Daí para cá é anunciado o Evangelho e um dos pastores completa aí. A lei e os profetas duraram até João. Daí para cá é anunciado o Evangelho e as pessoas terão que empreender esforço. Não aplique esforço na sua crença, não, que você não vai ver nem o azul do céu, se é que o céu é azul. Eu não sei qual é azul. Essa é a expressão correta. Mas nós, pela graça de Deus, que já conhecemos o Evangelho, já temos deixado o mundo, procuremos, irmãos, servir a Jesus com desvelo, com segurança. Pastor, deixa eu pedir para o senhor ler. Lê aí para mim, por gentileza. Agora eu quero Tito 2, primeiro, Tito 2 primeiro,
para frente ele vai comentar isso. Tu, porém, isto é, você então fale o que convém. Tem tanta gente falando que não convém, não é? Tu, porém, fala o que convém. Agora lê o 2, verso 2. Sim. Que sejam Até sóbrios, o 6. Os idosos deverão ser sóbrios. Continue. Graves, prudentes, sãs na fé, no amor e na paciência. Agora, paciência de velho que se gasta por nada, mas está pedindo esta paciência ao idoso. Aqui está falando a quem? Ao idoso. É uma carta que ele agora reservou esse espaço para falar aos idosos. Repita o que ele diz para os idosos. Que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, certo? Uma fé não desajustada, mas sã na fé cristã, no amor e na paciência. Até o 6 que eu quero. Agora, as mulheres idosas. Aqui observe, quando ele fala desse texto, lê nesse texto logo, lê aí o versículo 9 ao 14. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores. Irmão, ser servo. Acho bonito quando Paulo escreve à igreja da Tessalônica, capítulo 1, ele diz assim: que vocês deixaram os ídolos para servir a Deus, deixaram para serem servos. Bonito, por gentileza, lê aí Tiago, primeira carta, aliás, Tiago, capítulo 1, verso 1 de Tiago. Um dos senhores aí, Tiago, servo de Deus. Olha, você vai aqui, irmão, o que é crença? Tiago, servo de Deus E do Senhor Jesus Cristo. e servo do Senhor Jesus Cristo, As 12 tribos e as 12 tribos que andam dispersas. que andam dispersas. Agora mais Sabe? já porque o negócio está grudado. Repita aí para mandar. Isso é Tiago, né? Desfraudar é tirar a fralda, né? Aqui é defraudar. Vamos lá. antes mostrando toda boa lealdade, Sim. para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Muito bem. Ancião, presbítero, 2 são sinônimos. Pastor, ancião, sacerdote, bispo, são sinônimos. Devem ser criteriosos, dignos de respeito, ter autoridade e sã na fé. Não pode ser diferente. Nós não podemos sermos diferentes de Cristo. Aí, lê 2, 3 e 5. 2, 3 a 5. Que sejam sérias No seu viver. no seu viver. como convém às santas, Como convém às santas. não caluniadoras, Não caluniadoras. não dadas a muito vinho, Agora, para nós aqui é nenhum vinho. Não dá muito vinho, é o costume oriental. Temos que lembrar que a Bíblia não foi escrita aqui no Porto Rico. Então a linguagem aqui, quando passa para este lado, temos que entender que a Bíblia não foi escrita na cidade que moramos, mas lá, bem distante, onde Paulo escreveu, irmão. Isso aqui é muito distante. Vamos dizer, você vai a Jerusalém, pega um voo. Se vai a rota, vai errada, porque você vai daqui para pegar o voo em São Paulo.
Só que o voo de som, qual é o estado brasileiro que está mais perto da África? Paraíba. Mas o voo, você vai para São Paulo, aí passa por Minas, passa pela Paraíba, quando você vai de 45, aí de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial, nós estivemos num período muito grande. O estado que primeiro ia subir na faixa do Maranhão, porque nós tivemos aqui, ou moramos aqui, 3 horas para cá, no Senegal. Então, a força do eixo, Alemanha, Roma, todos estiveram lá, para atacar o Brasil. Quem ia subir primeiro? Maranhão. Vê que eles torpedearam o navio, vem aqui em água maranhense. Morreu muita gente de Macapá e Pedreira naquela época, de 39 a 45. Porque nós estamos aqui, mas é como nós vamos saber, vai para São Paulo para pegar um voo para o Oriente. Tem um voo mais perto, é claro que se pegaria um voo em outro estado para sobrevoa, passa a África, atravessar a África do lado de lá. Aqui é a África negra, do lado de lá a África branca. Da cá, aliás, Casa Branca, Marrocos. É sempre que abastece e voa, deixa Portugal para cá, a Espanha para lá e entra para esse lado aqui que é o Oriente Médio. Resultado é que nós temos que viver uma vida obedecendo, seguindo a Cristo. Paulo estava tão distante quando escreveu isso. Você pega um voo daqui para o Oriente Médio e voa, aí conhece os dias, então para chegar lá. De lá você pega outro voo, não é nem para o lugar que eles estavam, vamos para Istambul, Ásia, lá na Turquia, que fica aquela região mais próxima. É muitas horas de voo, se eu lembro quantos horas eu tirando para lá. Foi lá naquela região que isso aqui foi escrito. Então não pode estar escrito, ninguém tinha ali que vive aqui. Olha, como o peixe assim e assim. Não, é a linguagem de lá. Então diz aí, com pouco vinho, não é vinho nenhum, só da ceia. Vamos lá. Eu conheço lá em Viana, eles fizeram. Lá em Viana, eles pegaram na troca de ano, da Siciliana, foi informado para os irmãos que tinham comprado um litro de vinho para comer bolo. Nós andamos lá, os apertos naquele que dá em pneu de carro, só que vai aperto de pneu de carro. Você pega, bota o pneu, aí bota a porta com a mão assim, com o dedo. Quando não vai mais no dedo, ele pega uma chave. Aí quando não vai mais, você encaixa com a chave grande e vai com a mão. Quando não dá mais, você só vai. Ele aperta assim. Pronto. Graças a Deus, não vi mais ninguém falar de beber vinho. Não se pode beber. Nós temos que obedecer, é o Santo Evangelho. Aleluia! Vamos lá. Mestras no bem. Mestras no bem, que saibam as mulheres, mestres idosas, mestrar no bem. Vamos lá. Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes. Ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes. A amarem os seus maridos. Não amar todos. A se perguntar, amarem. não perdoe. É uma laje. É uma laje. A gente fica estarrecido de tantas notícias. Quem sabe que está na liderança de uma igreja ou na liderança de uma convenção, a gente ouve coisas que nunca pensou de ouvir, tal no nosso meio. E Jesus, irmão, e a crença, e o temor, e o respeito a Deus, muito é difícil. Eu tenho dito assim, ultimamente, tratando sobre essa lição que nós tivemos sobre sogra, palavra, eu disse, eu não posso entender que eu ame a Conceição, ela está aqui.
Eu amo a conceição, mas eu não gosto da mãe dele. Como é que eu amo a mulher? A mulher, ela faz uma de tolo o que quer. Mas se o seu marido não gosta da sua mãe, ele não gosta de você também. Vai na casa. Não, primeiro eu tenho que provar que gosto da Conceição, mas eu vou tratar. Eu não vou dar bênção para ela, que ela não é minha mãe. Mas vou tratar com respeito a sogra é assim. As mulheres mais velhas têm que instruir em casa as mais novas, mas não sei. E amar os filhos a serem moderadas, puras boas donas de casa, e boas donas de casa, sujeita aos seus maridos. Isso aqui que a idosa tem que ensinar as mais novas a ser dessa forma, cuidar bem dos seus maridos. Aí a mulher chega, o marido chega em casa, vem do trabalho, chega lá e diz: fulano, cadê o comer? Sai na panela. E aí diz: tá na panela, bota aí, come. Não, bote o comerzinho para ele, trate com cortesia, distinção, bem, amor, vem aqui, o comerzinho está pronto, bota o comer para ele, vai lá, nota que ele está com calor e não tem um ventilador, pega um pano, ó. Isto que as idosas devem ensinar para as mulheres mais novas. Amar é tratar bem os seus esposos, semelhantemente os direitos recíprocos, da mesma forma os esposos às esposas. Leia. Glória a Deus. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada pelo vosso testemunho. Exorta semelhantemente os jovens. Agora, exorta de igual modo aos nossos jovens, que sejam moderados. E em tudo dá, por exemplo, E em tudo dá-te por modelo de vida cristã, provando que Cristo de fato mora em você. Na doutrina mostra incorrupção. Na doutrina mostra a incorrupção, isto é, não deixar se levar por ideias errôneas. Gravidade, sinceridade, linguagem santa. Agora é um caso de gíria. Não faça isso não se leve por essas gírias, não. Fale a forma que Jesus falou. Eu pergunto, se Jesus estivesse hoje, em 2027 que estamos, e ele fosse um jovem paroleiro, tivesse duas namoradas, ou tem moça que tem 2, 3 namorados, e diz que é crente. Não é não se engane assim mesmo. Do mesmo jeito o cara não tem 2 namoradas e diga: eu sou crente. Não, você pode até dizer: eu estou na lei dos crentes. Eu sei. Mas ter comunhão, paz com Deus, não. Continue. Para que o adversário, para que o demônio se envergonhe, não tendo do que dizer, que o demônio é horrível, porque as pessoas dizem isso errado. Olha, o demônio, o diabo é terrível. O diabo é terrível. Terrível é Deus. O diabo é horrível. Ontem à noite, na casa do pastor, eu contei ligeiramente, mas eu não vou perder tempo aqui, contar isso aqui não. Perder tempo não, gastar um tempo mais aqui, mas observe. Deus colocou Adão no Éden. Depois da costela de Adão, ele tirou, aliás, da costela de Adão, ele fez a mulher Eva. Uma irmã lá em Viana disse, eu vi ela pregando lá: meus irmãos, o homem foi feito de barro, é mole. A mulher não, foi de osso.
Aí eu disse, mas no almoço não foi de Adão. E Adão não foi feito de barro. E Adão não foi feito de barro. A Bíblia diz o seguinte: foi feito do pó da terra. Aí tem uns atentados que diz que ele amassou o barro, fez um boneco. Ele não pode provar isso para mim. Só diz que Deus fez o homem do pó da terra e pronto. Quando a Bíblia não diz mais, nós não podemos afirmar. Aquilo que a Bíblia não diz com certeza, nós não podemos dizer com firmeza. Só que Deus fez o homem do pó da terra e deu fraco. E a mulher que não foi tirada um pedaço da ela, não, foi feito por não. Só que esse osso é osso duro assim com você. Não. Resultado, colocou no Éden, aparece o maligno. Se você ler o 37, aliás, o 13 de Isaías e 14 de Isaías e Ezequiel, você vai notar que houve uma guerra no céu. Anjos guerrearam. Não vou entrar nisso não, que é escatologia, eu estou ensinando isso, só para jogar luz. E Luzbel, que era embaixador de luzes, se transformou em Satanás, embaixador de trevas, e foi dar uma mensagem para o casal. Fala com ela. Diz, por que vocês não comem de todos os frutos que há no jardim? Ela disse, não, de todos os frutos nós comemos, porque Adão havia dito isso para ela, porque Deus deu esse mandamento para Adão, lá no capítulo 2, mas no capítulo 3 de Gênesis, ela comete um erro brutal, e o demônio entrou e rolou na vida do casal. Disse, não, de todos os frutos que há no jardim, livremente podemos comer, excetuando que ele disse que desta árvore que está no meio do jardim, nós não podemos tocar e nem comer. Deus não falou em toque. Foi bem aí que o demônio encontrou uma porta escancarada e entrou. Ela mentiu. Deus disse para não comer. Deus não disse assim, não toque e nem coma. Deus não disse toque. Aí ela disse que Deus havia dito, e Deus não disse. Nesse momento abriu a porta e o demônio entrou. Quando o demônio adentra na vida do casal, mete na cabeça deles que eles deveriam virarem ou se transformarem em deuses. Não, Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, irão ficar semelhantes a ele, conhecendo o bem e o mal. E um caboclo que está com a cholé lá sozinho lá, pegar uma oportunidade de ser Deus, foi ela que ele queria, a promessa, mas dado pelo demônio. Resultado, Deus veio visitá-lo, encontrou ele escondido, vestido em folhagem de figueira, e disse, Deus, onde estás? Eu estou aqui, ouvi a tua voz soar no jardim, estou aqui escondido, porque eu estou nu. Quem te botou que eu estava nu? Porventura tu comeste da árvore, fruto da árvore, que eu te proibi? Aí veio uma série de desculpas, passando de um para o outro. Irmão, não temos como nos desculpar se erramos. A única coisa que o cristão tem que fazer é pedir perdão, se humilhar, seja ele quem for, membro da igreja, pastor e qualquer coisa. O pastor só não pode fazer infantilidade. Nós tivemos um pastor aqui no Maranhão, que ele fez assim. Eu sei que ele não tinha vida embaraçada, não. Era um homem de bem, mas a falta de conhecimento doutrinário. Ele chamou a igreja e disse, irmão, nós estamos todos em pecado. Todo em pecado. E demônio não será. Eu cheguei na igreja de Magalhães, quando eu fui pastor, a ciclo de oração era feita com porção de idosos, senhora de bem, idosos, bem idosos. Aí estava lá uma profeta. Ela disse que me disse. Aí ela disse, não entendi. Ela disse que me disse. Ah, entendi. Tuas servas estão em pecado. E eu estava bem pertinho assim. Aí eu fiquei esperando. As servas de pecado, eu chamei. O dia que essas irmãs estão em pecado, um ciclo de oração, só de idosa até, que essas mulheres estão pecando, que é mentira que está aí, que a profecia não é verdadeira. Não profetize mais aqui, não profetizou. E eu fiquei atentando a profeta. Quando eu me encontrava com ela, só não quer fazer uma profecia para mim?
Então, faz uma para mim. Porque, irmão, é umas pessoas, eu creio em profecia. E como creio, agora, eu não deixo me levar por heresia. Aquilo que não é doutrina. Pois foi isso que aconteceu com os nossos pais. Nossos pais. O demônio meteu na cabeça dele que eles deveriam virar em Deus. Irmão, só queira ser o que você é. Quando começaram lá aquelas pregações desses pregadores famosos, aí algumas pessoas andou comprando aquelas mensagens gravadas. E uma mensagem daquele pregadorzão famoso dos Estados Unidos, esse pastor me ajudou. Não, Billy Graham não, tirou. Não, antes dele. Não, Bernardo Jones. Aí eles compravam e iam pregar. Aí Bernardo Jones pregando e disse assim: eu estava pregando e tal, e lembrei quando eu estive lá em país tal. O irmãozinho comprou, e ele só conhecia sobre isso. E tinha ali uma viagem, ali para Quinto Pereira, Lima Campos. Aí ele pregando e disse: eu, quando estive em Lima Campos, não imite ninguém. Irmão, trabalhe para você ser você somente. Você não queira ser um outro. Eu tenho procurado desempenhar e ser exclusivamente pentecostal. Não imito ninguém. O meu tom, o meu jeito é este. Eu prego aqui em outro lugar, mas eu não faço mais. Meu jeito, este aqui eu faço lá na igreja que eu sou pastor. Eu não imito, aprendi a não imitar ninguém. Não imito ninguém. Eu só quero ser pentecostal. Pronto, acabado isso. Pastor, não vamos querer ser outra pessoa, não. Ser nós mesmos. Tá bom? Então, não dado a bebidas, não beba ao vinho, não se dê a prostituição, aos adultérios. Ultimamente, eu tinha resolvido alguns casos na igreja. Aí fulano mora em norte diferente. Aí se pergunta: e aí, mãe, como a senhora se encontrou com essa pessoa? Pela internet. Foi. Você conhecia? Agora mesmo aconteceu lá um caso que eu achei interessante. Uma pessoa lá se encontrou com um rapaz, ele dizendo que era crente. Pessoa que ele chegou lá na igreja, me apresentar, tá bom, a hora. Aí demorou pouco, ele disse: pastor, nós estamos precisando conhecer a família do rapaz. Essas coisas não param se não vir no pastor. Família do rapaz. E disse: olha, a família quer conhecer a tua mãe e uma família tua. O resultado: foi descoberto uma série de procedimentos errados do rapaz, e eles já não queriam mais o namoro, conseguiram convencer a menina para despachar, ela despachou, o rapaz foi embora. Quando foi agora essa semana, ele chega lá. Aí, foi no culto de que sessão que eu estava lá na igreja, falando, me lembro? Segunda-feira, culto de ceia. Cantata, uma cantata que tem lá. Não é cantada é uma coisa e cantata é outra, né? Então nós tínhamos terminado uma cantata e ele me chamou: irmão, eu sou informado que o rapaz chegou. Eu digo: olha, a única coisa que eu posso fazer, a menina estava de motocicleta, não manda ela para casa de bis. Chamei um pastor, vai deixar ela em casa, porque essas coisas todas não tem. Vai deixar ela em casa. E não vem, ela trabalha na igreja, não trabalha no ninho aqui não, está dispensado. Eu vou falar com o rapaz, quando eu chamar ele ver, ele está procurando trabalho lá. Mas aconteceu tudo isso, porque eles vão entrar com pessoas que não conhecem, vão dar bem para alguém que não sabe quem é. Não vamos fazer isto não. Nós somos crentes e fomos chamados para ser santos em toda a nossa maneira de viver.
Leia aqui o Tito. Tito dá o nome que vai morar no céu. Leia aí, no espaço, depois de 2:11 aí, de Tito. Depois, capítulo que vai morar no céu. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Olha, porque a causa do tempo que está curto, lê só o 14. Sim. O qual Cristo, o qual se deu a si mesmo Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. especial, Quais as qualidades? zeloso. Quais as qualidades? Ele preparar para si um povo, primeiro, especial. Segundo, zeloso. Terceiro, De boas obra não salva, mas é prova que é salvo. Se perguntar, obra salva não, é a prova, é o produto de quem é salvo. Então, 3 qualidades que Paulo diz a Tito, para ser salvo. especial. Se especializar em ser crente. Eu sou crente, não é isso não. Não é, sou crente, Irmão, eu sou crente, porque eu posso ter um escrito por parte do Senhor e ele responde, não é isso não. Para do Senhor não salva ninguém. Isso é uma saudação. Tenha que se especializar em ser crente. Segundo, zeloso. Torne-nos zelosos das coisas de Deus. Jesus tinha 12 anos. Os judeus, ele era, não podia subir a Jerusalém para a festa da Páscoa, porque só podia subir a Jerusalém para participar da festa depois dos 12 anos. Fazia uma festa, a festa tinha um nome especial, a pessoa pagava o voto, depois que pagava o voto estava credenciado para poder entrar no templo pela primeira vez. Então Jesus fez. Seus pais chamaram ele, celebraram o culto para o Mirtiza, que era a passagem da menoridade para a maioridade, que conosco aqui é 18 anos, mas na verdade até 22, né? Hoje são 22 anos, né? 21 anos, lá com 12 anos, continua em Israel assim. Então, Jesus aos 12 anos tentou celebrar o culto e depois ele estava habilitado para ir a Jerusalém. Foi. E lá, até o livro vai doido que esse povo faz, ele faz assim, sem ler a Bíblia, diz: perdeu Jesus na festa. Quem fez isso é doido da cabeça. Não lê, porque tem uns hinos aí que uma pessoa não lê. Olha, tem uns hinos bonitos que as pessoas acham. Zanite está pela Bíblia. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou, mas em uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Bonito, né? As 99 deixou o abismo, e pelas montanhas ao Salvador. Onde é que diz isso para mim? Mateus disse que ele contou a história, deixou as 99 no deserto. Doutor Lucas disse que deixou nas campinas, está tudo certo. Das campinas, mas no aprisco, no curral, não leu a Bíblia. Quem inventou esse livro foi o americano Rex, nunca leu a Bíblia. As ovelhas não, porque a prova do amor não era deixar 99 guardadas, vai deixar 99 expostas. E arriscou
o amor de 99 por uma. Aí é que é a demonstração do amor do pastor que cuida das ovelhas. Mas não, na cantina, que não é ele, na cantina do cara, as 99 ficaram. Na Bíblia anotada, ele diz também, na Bíblia anotada, o aprisco. Na Bíblia anotada. O aprisco. Então, ficaram dizendo o que é verdade. O que é verdade é que o amor provado é que as 99 ficaram lá sozinhas, sem o pastor. Ele arriscou por uma. Assim que deve fazer. Foi atrás daquele irmão, que o que tem de menino velho de pé quebrado. Eu lembro de hoje, esse não canta tudo, eu nem lembro disso aqui. Mas eu conto vários deles, feito sem ler a Bíblia. Não cante hino enquanto você não conferir se está de acordo com a Bíblia. Eu não canto. E nem canto na igreja, eu sou pastor. Não canto. Cantou para cantar lá na igreja, tem que falar comigo, primeiramente saber quais são os hinos e tal. Esses cantores, meia tigela que tem por aí, cantando hino, nem canta lá em igreja, mas não canta ali, não canta e nem prega, não canta e nem prega. Eu não vou deixar entregar o público da igreja para uma pessoa que não tem doutrina, que não sabe, que vai dizer heresia, cantar heresia. Não canta e nem prega. Isso aqui eu faço isso ao longo dos anos. Fazendo um reino de milagre lá. Foi um cara, não lembro como ele chegou em Viana. Aí ele disse, pediu para ele dar uma palavra lá. Primeiro, oi irmã, o senhor, ele quer dar uma palavra aqui. Quem é esse senhor? Ele disse, não, a pessoa que era conhecida dela. Aí eu disse, olha ele. Aí ele começou a falar e disse, irmão, aqui tem um irmão que Deus quer falar com ela. Ela está com um problema sério. Vem aqui, irmão. Ele levantaram duas. Mas que espírito santo enganado é esse? Ele disse, não, está errado. Está errado. Aí vieram duas. Eu digo, quer saber da outra aí? Ele não sabia qual era das duas. Eu digo, em sério. Ele disse, aqui é assim. Aqui é assim. Em sério. Aí chegou o outro. Aí começou a pregar e disse, eu curo quem cura até hoje por eu curo de problema de coluna. Quem tiver problema de coluna, aí um atentado do irmão, ele disse, eu tenho problema de coluna. Aí ele disse, pois fique em pé. Ele ficou em pé, tira o calçado, era para ter que tirar a calça. Aí ele tirar a calça. Que ele tinha feito lá, só que eu já ia deixar. Tira o sapato, ele tirou. Aí ajunte os dois pés assim. Ajuntou. Ele sabia, se disser, leva os dois braços à frente, que dá certinho, fica igualzinho. Mas ele sabia que o bicho maquiavélico, estende a mão esquerda, entendeu? Agora a direita, pode deixar você que dá. Voltando que a coluna está errada. Aí ele disse, agora afasta uma mão da outra. Em nome de Jesus, ossos se encaixem no lugar, ossos vão se encaixando no lugar. Aí quando emparelhou, ele disse, pronto, está de aula, está fraco. Esse milagre eu faço. E eu não vou fazer em nome de Deus, vou fazer em meu nome. Chamei a secretária da igreja e disse, não tem problema de coluna, ela não tinha visto o negócio, ela estava na secretaria. Vem cá, secretária, você tem problema de coluna? Tem. Pois tira o calçado dos teus pés. Ajuda os pés. Ela ajuntou os pés. Estende o braço esquerdo, ela estendeu. Aí o direito agora, ela estendeu, ficou assim. É claro, não tem que ir embora para ficar de igual. Ficou assim. Aí eu disse, em nome de Pedro Damasceno. Ó, vou encaixando no lugar. É em nome de Pedro Damasceno. Eu passei a cantar a peça para ela. Em nome de Pedro Damasceno. Ossos, encaixa no lugar. É apenas um domínio de mente. Eu passei a dominar a mente dela. Em nome de Pedro Damasceno, ossos,
vou encaixando no lugar. Tinha um pastor comigo assim, pastor nosso. Aí quando já passava esse tanto, vamos ver, já tem milagre sobrando. Parece não nasci para ninguém me enganar, não. Vamos levar a crença a sério. O negócio é sério. É não brincar de ser crente. A única coisa que pode brincar é de ser crente. Tem que levar a coisa séria, muito séria. Lá era um irmão lá no interior. Era um negócio de cada tempo aqui todo. Bem, jovens devem ter autocontrole, posição de cristão, seja crente, fiel, temente a Deus. Não tem essa ideia. Não, ele fez isso porque ele é jovem. Não, mas tem que ser jovem cristão, convertido. Jesus, ele foi para a festa de Jerusalém. Quando ele chega na festa, ele foi discutir, discordar daqueles doutores da lei e provando a coisa diferente. E acontece, irmão, que naquela época tinha alguns costumes que a gente tem que estudar a Bíblia, mas entendendo que não foi escrita em Porto Rico. Aí Maria e José, eles eram os orientais, né? Judeus lá do Oriente. O que eles fizeram? A saída de Jerusalém, daquela festa, era à tarde. As mulheres saíram primeiro e depois os homens. Por isso que aconteceu aquele fato. Porque muitas vezes pensa que, por que Maria e José não levaram o menino? Não, é uma questão de entender a história judaica e do Oriente. O que fez? As mulheres iam na frente. Tempo depois, eles são cheios de coisas de Deus, diferente de nós e depois os homens iam atrás. José pensava que o menino tinha ido com Maria, e Maria pensava que o menino tinha ido com José. Quando chegaram na hospedagem, à noitinha, chegaram na hospedagem, e eles iam em grupo de mulheres e um grupo de homens. Chegaram à tardinha, e lá não encontraram o menino não estava com Maria como ela pensava que José pensava, e nem estava com José como Maria pensava. Resultado, eles tiveram que passar aquela noite, não puderam voltar. Naquela época tinha muito animais ferozes naquela estrada. Descendo de Jerusalém, região, a Palestina, aliás, para Galiléia, tem que passar pela Samaria. Então havia muitas feras. Eles passaram a noite, eu creio que eles não dormiram mesmo. Não dormiram. E cedo eles voltaram para procurar o menino. Quando chegaram em Jerusalém, já era meio-dia. Já havia sido encerrado as reuniões da manhã. Então não tinha como ele encontrar o menino. Passaram este outro dia. No terceiro dia, eles tinham um ensino lá. Pela manhã, ele foi ao templo e encontraram o menino lá. Daí Maria diz: mas o teu pai está aflito, nós estamos aflitos. Por quê? Porque te procurávamos. E ele disse: por que me procurávamos? Eu estava tratando o negócio do meu pai. Era jovem. E nós temos que imitar a quem? Não é a ele? Então o jovem tem que proceder dessa maneira. Ele só tinha 12 anos. Não, desculpe, não, senhor. Ele foi direitinho, ficou lá discutindo com doutores, sendo interpelado e interpelando, mas explicava as coisas que eles admiravam e levou para casa. Outra coisa bonita, disseram: vamos, então não. Deixou tudo, seguiu a família, foi para Nazaré. Bom, eu já estive em Nazaré umas 2 vezes. Mas, meu Deus,
e fique certo, lá tem um poço, chamado Poço de Maria, onde ela ia buscar água, porque na Baixada, não sei se aqui é encher água, né? Porque lá em Viana é encher água, não sei se aqui é, eu vou encher água, não sei se vai encher água, mas lá em Viana é encher água, lá onde ela encher água. E então, eu estive lá no Poço de Maria, irmão, distante da cidade. Eu estive na casa de José, da casa de Maria, e local, suposto local da carpintaria de Jesus. E aí tem um mentiroso que diz que é pregador, diz que Jesus nunca fez uma mesa, nunca fez uma cadeira, só fazia dizer, para, aí isso é, haja uma mesa, para uma cadeira aqui, papai disse, não, senhor. A Bíblia diz que ele foi um homem testado, trabalho, ação, força, um homem testado em tudo. Jesus foi testado e passou na prova com a vida integral, séria, temente a Deus. Resultado é que o cristão, eu, você, nós, temos que seguir Jesus, simplesmente isso, tem outra história. Então esses jovens aqui de Creta, aquela ilha grega, teriam que obedecer. Está escrevendo aqui para quem? Para aqueles jovens gregos, lá da ilha de Creta, e de outras demais ilhas, eram mais de 280 ilhas gregas, existem muitas cidades, naquelas 200, um pouco mais de 280 ilhas. Havia muitas cidades que tinha jovem cristão, que tinha que aprender isso aqui. É o que os nossos jovens terão que aprender também: temer a Deus, viver a vida de santidade. Então, servos devem servir aos seus patrões fielmente, todos. Você trabalha, empregado, empregador, trate as coisas como fosse Jesus tratando com você. É isso aí. E parece que vou só terminar isso aqui, vou só ler aqui rapidamente. Bem, o apóstolo dá instrução sobre toda a igreja, 2:11 a 14. Vamos só ler isso aqui ultimamente. Versículo 12 a 14. Não, capítulo 2, verso 11. Primeiro, uma vida sóbria, isto é, você com você mesmo, viva uma vida sóbria. Segundo, perante uma sociedade que lhe cerca, seja justo perante aqueles que lhe cercam. Terceiro, pia, só tem 2 textos na Bíblia com esse termo. Então, piamente, isto é, santamente, isto é, uma vida santa, honesta, temente a Deus. Como viver assim? Primeiro, uma vida sóbria para consigo. Segundo, uma vida justa diante de uma sociedade que nos cerca. Terceiro, uma vida piamente, santamente diante de Deus. Amém?